Oi pessoal, boa tarde, paz e graça da parte do nosso Senhor, tudo bem? Hoje é sábado, dia 4 de dezembro de 2020. Como o ano já começou esse ano vai passar muito rápido. Além de passar muito rápido, ele vai vir recheado de boas e más notícias. A gente mal começou e já temos problemas, né? Os americanos já encrencando com o Irã. Mas tudo bem, não é o motivo dessa mensagem. Vê só, esse vídeo é recomendado apenas para quem tem um nível teológico muito bom. E mesmo que você não tenha um nível teológico muito bom, se você está procurando aprender sobre as coisas, tenha um espírito ensinável. Porque se você tiver um espírito de contenda, você dificilmente vai conseguir chegar a algum lugar. E eu recomendo também que você tenha lido a Bíblia, toda a Bíblia, não metade, não versículo aqui, um versículo acolá, não, que você tenha lido toda a Bíblia, que vai fazer toda a diferença para que você possa entender muitas coisas. Um cristão que se diz cristão que não lê a Bíblia não vai chegar a canto nenhum. Eu sinto muito te dizer isso, mas eu não falo o que as pessoas querem ouvir, eu falo o que Deus toca no meu coração para falar. E nem sempre são coisas maravilhosas, né? Infelizmente. Mas tudo bem, vamos caminhar. A gente precisa dar um salto teológico, digamos assim, no nosso entendimento. E nós vamos fazer isso agora. Por quê? Porque nós estamos numa década nova. Então, numa década nova, Deus espera que o seu povo avance um pouco mais, abra o entendimento um pouco mais, aprenda um pouco mais. Então é por isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade dele. Há alguns anos atrás eu estava com o pé no sofá uma hora dessa, assistindo Sessão da Tarde, um filme, qualquer coisa, eu não estava nem aí para o reino dele. Mas ele escolhe as pessoas e encurrala você de forma que você não tenha alternativas a não ser servi-lo. E por que muitos fogem dessa obrigação? Porque é bem pesado, é bem difícil, é muito difícil servir a Deus. E quem serve a Deus, quem verdadeiramente foi escolhido por Deus, sabe que 99,9% do tempo é de guerra e 1% resta para você descansar, mas você não descansa porque vai remendar os pedaços. Então é assim. Mas glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente, olha só. Até hoje, a comunidade cristã, principalmente os evangélicos, eles vivem num ciclo vicioso, um ciclo bíblico vicioso. Por quê? Porque eles vivem dentro de uma cronologia bíblica de 9.000 anos, de Gênesis até Apocalipse, 9.000 anos. Então acredita-se e estima-se que há 9.000 anos Deus criou Adão e Eva e foi uma raça específica, criada apenas, como os levitas foram criados no passado, como a nação de Levi foi escolhida para adorar só a ele, um povo foi feito por Deus com o fim, o propósito de cuidar somente das coisas dele. Essas pessoas ele chama na palavra de o meu povo, o meu povo. Então a descendência do meu povo crescer, multiplicar e se espalhem pelo mundo para pregar as boas novas do meu reino. E nós crescemos, nos desenvolvemos e olha a gente aqui pregando as boas novas e fazendo o que ele mandou. Então o povo que na realidade no passado estava só ali no Oriente Médio, cresceu, se multiplicou e cobriu toda a terra. Até aí tudo bem. É realmente um período de 9.000 anos, que é a cronologia bíblica. Quando Deus veio a este planeta morar aqui, criou Adão e Eva, e de Adão e Eva, uma raça específica foi criada com o intuito de adorá-lo depois da vida nesse planeta. Então aí você me pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Você está sendo preparado para adorar a Deus, a servir o reino dele, para que quando você vá partir, o que Deus espera é que você tenha condições de voltar para casa. Para isso, Jesus te lava com o sangue dele e você volta em segurança para casa. Se é que você aceitou Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Se você não tiver aceito Jesus como único, suficiente, eterno, exclusivo Senhor e Salvador,
aí as coisas vão ficar muito difíceis para você, porque você vai ser julgado pelas suas obras. Se as suas obras forem boas, aí você passa no vestibular e olhe lá. Mas se as suas obras forem más, aí você vai ser descartado, vai ser transformado em lenha e jogado no inferno para queimar lá. É o que a palavra diz, é o que o Criador de todo o universo diz. Agora, se você quiser discutir, discuta com o Criador de todo o universo. Eu quero que você saiba que eu respeito muito a sua religião, o seu ponto de vista. Nós vivemos no Brasil, um país laico, cheio de religiões, de doutrinas diferentes. Dentro da nossa própria igreja evangélica existem zilhões de teologias diferentes, de placa de igreja diferentes. É uma confusão. Aonde o ser humano mete a mão, vira confusão. Isso é fato. E o próprio Deus, quando veio para cá, quando se estabeleceu aqui, porque Deus morou aqui durante um tempo. A família imperial morou aqui durante um tempo. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Mas o homem deu tanto trabalho a Deus, tanto trabalho, que Deus preferiu fazer as malas e ir-se embora. E mesmo assim, continuou dando trabalho. Deu tanto trabalho que Deus teve que varrer a humanidade da face do planeta. Aí veio uma outra, começou de novo com Noé e a família dele. Mas aí, evidentemente, problemas de novo. A gente está à beira de um colapso, né? A gente está às portas de uma hecatombe nuclear, que está agindo silenciosamente, que foi jogada para debaixo do tapete, mas daqui a pouco aparece. Já estão aparecendo algumas coisas aí. Mas vamos avançar no meio do fogo, olha só. 9.000 anos, período bíblico. O que muita gente não sabe é que no livro de Gênesis, o próprio livro de Gênesis, ele dá um salto de quase 400 milhões de anos. É isso mesmo. No livro de Gênesis, embutidinho lá, escondidinho, ele dá um salto de quase 400 milhões de anos. Proposital? Eu creio que sim. Eu tenho um entendimento de que, ou a minha é dado o entendimento de que Deus vai liberando maná devagarinho, à medida que o ser humano vai procurando mais respostas, né? Ou à medida em que ele acha que você tem que evoluir como filho da luz. Evoluir em entendimento. Então eu oro a Deus agora para que Ele abra o seu entendimento e para que você possa raciocinar com calma, estudar e encontrar a verdade dos fatos, para que você tenha uma vida ministerial inacreditável. Porque na realidade a gente não está decaindo, a gente não está descendo a ladeira, o morro. A gente está melhorando e muito o nosso entendimento e a qualidade do nosso nível de entendimento e discernimento acerca das coisas do reino aqui, ao qual a gente serve, tá? 400 milhões de anos. Vamos esquecer por um momento a religião. A religião é um veneno. Vamos esquecer por enquanto a religião, ok? Vamos falar sobre o período em que você estudou. Lá pela 5ª, 6ª série, nós aprendemos que existia um continente chamado Pangeia. Esse continente, ele ao longo desses 400 milhões de anos, ele rachou e foi se separando. Hoje nós temos 2 blocos, 2 continentes. O continente em que fica a África, o Oriente Médio, a Ásia, né? A Europa. E nós temos o nosso continente, que é o continente americano, onde fica a América do Norte, os países que compõem a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde nós estamos. Isso é geografia básica, isso criança aprende na escola. Outra coisa que nós aprendemos é que existia na face desse planeta os dinossauros, seres colossais, que a gente só conheceu os fósseis. Por quê? Porque aí é um pouquinho de história também, porque segundo a história, ou segundo os estudiosos, um grande meteoro colidiu contra esse planeta e afetou a atmosfera do planeta a ponto de exterminar todas essas criaturas. Não é o que eu penso a respeito, tá? Mas não importa, não vem ao caso agora. Um meteoro, para causar esse dano todo, extinguir uma espécie da face do planeta, teria com certeza consequências drásticas até hoje para o planeta. Teria tirado o planeta de órbita, essa colisão, de tão forte que ela seria. Mas tudo bem, vamos lá, vamos adiantar. O que acontece?
Se você diz assim, não, eu não acredito que existiram dinossauros, eu não acredito que existiu a Pangeia, eu não acredito em arqueologia, aí você está chamando o professor de mentiroso, o arqueólogo de mentiroso, o geólogo de mentiroso, você está precisando rever seus conceitos, porque todas essas pessoas são profissionais altamente qualificados e estudiosos, passam a vida toda estudando esses processos, né? Desenvolvem mecanismos para que a gente possa ter uma datação dos materiais com um pouquinho mais de exatidão, como o processo de carbono 14, que é realmente muito, muito bem aceito no meio científico, ele tem certa precisão. Então, através de todos esses processos, hoje a gente consegue compreender que esse planeta é muito, muito, muito mais antigo que 9.000 anos. 9.000 anos é o tempo da cronologia bíblica, é quando Deus veio para cá e criou um tipo de ser humano para ensinar aos demais que já existiam, veja só, que já existiam, antes de Adão e Eva, já existia vida nesse planeta. E quem criou essa vida? Que vida é essa? Nós temos na face desse planeta duas raças diferentes de seres humanos. Uma que foi criada primeiro, a original, criada quando o Espírito Santo parava sobre os abismos, onde você pega um pouquinho do livro de Gênesis no início. Lá conta a história da formação do planeta. Mas de repente ele dá um salto na cronologia e vai para Adão e Eva. Esse salto, como eu já disse, é proposital. Mas o que acontece? Vamos entender o seguinte. 400 milhões de anos atrás, Deus já havia criado um tipo de ser humano. Mas era um tipo de ser humano que iria se desenvolver ao longo de milhões de anos. Veja, nós temos Luzia, que foi encontrada aqui na América do Sul, aqui no Brasil, em Minas Gerais. Tem 3 milhões e meio de anos. Nós temos a Lucy, que foi encontrada na Etiópia, é um fóssil. Através do processo de datação carbono 14, estimou-se em 4 milhões mais ou menos, 4 milhões de anos a idade dela. Então veja que o ser humano ele existe há milhões de anos. Dr. Charles Darwin, um botânico, ele criou uma obra chamada a Teoria da Evolução das Espécies. Senhor Charles Darwin não estava de um todo equivocado. De certa forma, ele tinha razão. Incrível, né? Depois de tanto tempo, a verdade começa a aparecer. Ele tinha razão. Qual foi o problema? Onde foi que deu águia? Como dizem na Paraíba. Quando foi que deu águia para Charles Darwin? Porque ele, na realidade, ele era um tipo de ateu. Ele era agnóstico. Agnóstico é um ser que acha que vai, mas não vai, acha que é, mas não é, está entre os dois lados. Tem o agnóstico que acredita que tem uma força criadora por trás de tudo, e tem o agnóstico que acredita que tem uma força por detrás de tudo, mas não sabe quem é, não sabe dizer se realmente existe ou não existe, tal, por aí. Depois a gente explica melhor isso. Mas o fato é que o que é que falta para que o Charles Darwin estivesse completamente correto, absolutamente correto? Faltava só ele ter o entendimento de Deus. Deus deu a ele entendimento para ele produzir esse livro. Deus deu inteligência a ele para que ele criasse esse livro. Só que ele pecou, ele esqueceu de se aprofundar no amor a Deus, no temor a Deus, no conhecimento a Deus. Se ele tivesse se voltado para Deus e perguntado: Deus, como é que o Senhor conseguiu fazer tudo isso? Deus teria respondido a ele. Nós teríamos hoje uma obra muito mais completa do que é, e certamente com embasamento jurídico muito bom, porque toda vez que você coloca Jesus ou Deus à frente, eles dão o aval para que você possa prosseguir. Então, o que acontece? Charles Darwin não estava de um todo errado. Realmente, há milhões de anos foi criado um tipo de ser humano. E esse ser humano, ele foi se espalhando à medida que os continentes foram se afastando, e o ser humano, ele povoou tanto o hemisfério do norte de um lado quanto o hemisfério do outro lado. Ele povoou os dois hemisférios. Veja uma coisa interessante, um aspecto interessante. Você tem o africano, aí você tem o europeu, você tem aí você vai subindo, você tem
os escandinavos, você tem o povo ali da antiga União Soviética, você tem as pessoas no Ártico. Pega um ser humano que vive numa região tropical e coloca ele lá em cima, onde vivem o povo no Ártico, que brinca na neve, que dorme na neve, que acorda na neve. Tem cidades onde a temperatura é de menos 50 graus negativos. Se eu sair daqui e for para lá, eu morro. Meu corpo não vai aguentar, vai demorar muito para que eu possa me adaptar. Então veja os asiáticos com o olhinho puxado. Observe essas coisas, essas mudanças com atenção. E você vai perceber que realmente tem algo que está começando a se encaixar só agora. O ser humano, ele vai se adaptando ao meio, ele vai se adaptando a clima, a tipo de alimentação, e isso vai afetando diretamente o seu tipo de estrutura, a sua estrutura de formação. Só que esse processo não acontece da noite para o dia. Ele é a prova cabal de que a teoria da evolução das espécies não é tão errada assim. Também está correta, está tão correta quanto o retorno de Deus a esse planeta e a criação de uma nova espécie apenas para adorá-lo. Nós somos adoradores por excelência. Nós fomos produzidos para adorar a Deus. Por isso não faz sentido ser produzido por Deus e adorar outros deuses. Por isso que Deus se irrita tanto com isso. Mas tenha esse entendimento. Veja só. Vamos recapitular. Primeiro, o planeta não tem um período tão curto quanto se imagina. O planeta é muito mais antigo. A civilização humana, a raça humana, ela é dividida em duas linhagens. Uma linhagem foi criada no início da criação do planeta e que foi evoluindo até os tempos de hoje. Hoje esse pessoal começou a se desenvolver. Onde foi que a civilização humana começou a se desenvolver mais? Na antiga Mesopotâmia. Ou, veja que coincidência, naquela região onde hoje é a Etiópia. Por ali, naquela região, é que o ser humano começou a se desenvolver, a se multiplicar e a crescer e a se espalhar pelo mundo todo. Foi ali, antiga Mesopotâmia e continente africano, e lá vai para o Oriente Médio, vai subindo, passa para o lado de cá, vem pelas Américas, passa lá por cima e vem descendo até chegar aqui no Brasil, até chegar lá para baixo. Então foi assim que o ser humano surgiu. O ser humano surgiu pelas mãos de Deus. Uma vez numa aula de teologia, eu me lembro de ter dito ao pessoal: olha, se você gosta de comer banana, fazendo uma alusão simples a Charles Darwin, embora que valha lembrar que Charles Darwin nunca disse que o homem é uma descendência direta do macaco. Nunca disse isso. Nunca. O que ele afirmou é que havia no passado uma espécie da qual se originou toda a espécie humana, toda a raça humana. E esse humanoide ele tinha características muito parecidas com os primatas. Mas daí a ser um macaco é uma coisa completamente diferente. Porque se ele tivesse correto, hoje não existia mais macaco, todo mundo tinha virado gente. Não é verdade? Então entenda, uma parte da civilização foi criada há milhões de anos atrás. Esse povo, eles se concentraram mais no continente africano e foram subindo por ali até chegarem lá em cima, na ponta do continente, que ainda conseguia alcançar a pontinha da América do Norte e começou a descer e a colonizar as outras partes da América. Veja como tudo se encaixa. Se você for na Irlanda e mergulhar numa partezinha que tem lá, você consegue descer a uma profundidade X, onde com as próprias mãos, se você abrir os braços, você toca nas duas placas continentais. Você toca de uma vez nos dois continentes. Fantástico, não? Procura no YouTube, tem material de sobra sobre isso, se você quiser estudar. O que acontece? Essas placas, elas continuam até a data de hoje se afastando 10 centímetros por ano. Parece surpreendente, e realmente é. 10 centímetros por ano essas placas estão se afastando. É a mesma velocidade com que a sua unha cresce. É incrível, não é? Então entenda, veja, o que importa é que
Por que nós temos seres tão diferentes de nós? Você já viu como o indiano é diferente do povo nórdico? Você já viu como o africano é diferente do povo asiático? Porém, foram alterações provocadas por temperatura, pressão, clima, alimentação. Aqui, nós fomos criados numa condição completamente diferente. Nós cristãos, ou nós, descendência de Abraão, a descendência abraâmica, nós, povo de Deus, nós fomos feitos numa segunda leva de humanos. Agora, abra o seu entendimento. Tente entender o seguinte. Veja só. A primeira leva de seres humanos, embora não tivesse a convivência com Deus que a segunda leva teve, não muda em absolutamente nada. O fato de ter sido produzido na primeira leva e terem ido se transformando ao longo do tempo, não muda em absolutamente nada. Jesus é a prova de tudo que nós precisamos. Jesus diz: porque aquele que crê em mim lhe é dado o poder de ser chamado, o direito de ser chamado filho de Deus. Continuando aquele pensamento que eu havia dito na aula de teologia, eu disse o seguinte, eu disse, não interessa se você gosta de banana, se você gosta de subir em árvore, não interessa. Ainda que você fosse primo do macaco, não ia fazer a menor diferença. Sabe por quê? Porque você é filho do mesmo Deus. Não interessa qual é a sua religião, da onde você é feito, aonde você nasceu. Não importa. O que importa é que nós fomos feitos pela mesma mão. Nós temos o mesmo direito. O mesmo direito. Então, é ilógico, é irracional uma raça ou determinado povo achar que é melhor ou pior do que determinado povo. É tudo ser humano, é tudo produzido pelas mãos de Deus, com algumas diferenças que precisam ser esclarecidas. Uma leva foi criada quando o planeta foi criado há milhões de anos atrás e foi se desenvolvendo. É a raça original. Entendem? E outra leva foi criada quando Deus veio para cá e percebeu que já havia muitos seres na face do planeta. E disse, esses seres precisam ser ensinados e doutrinados a meu respeito, a respeito do meu reino. Foi quando ele criou Adão e Eva. Uma raça específica com o intuito de crescer, se desenvolver e serem uma nação de levitas. É o que Israel é hoje. Ou pelo menos é o que era para ser. Não é verdade? Ok? Pensa direitinho. O grande X da questão aqui não é o que eu acho ou deixa de achar. Ou deixe de achar. O que importa aqui é o que você quer saber e o que você faz questão de não saber. É um direito seu. Mas é bom que você saiba como tudo começou e como tudo vai terminar. Porque da mesma forma que o africano foi feito pelas mãos de Deus, você também foi. Da mesma forma que você é descendência de Abraão, todos eles também são descendência direta de Deus. Se nós somos descendência de Abraão, eles são descendência direta de Deus também. Vocês entendem? Eles foram criados pela mão de Deus. Deus, quando criou a nação de levitas aqui, criou com o intuito de ensinar todos os povos do planeta a adorá-lo. Nós fomos criados para adorar, para servir a Deus quando a gente partir, tá bom? Então, pensa direitinho, olha com cuidado, estuda, abra os seus horizontes. O que a gente precisa fazer é sair desse marasmo teológico em que a gente se meteu. Nós estamos há séculos pregando o mesmo Deus do mesmo jeito, adorando o mesmo Deus do mesmo jeito. A teologia parece que puxaram um freio de mão e ela não sai do lugar. E ela precisa caminhar, ela precisa evoluir. O ser humano evolui, a teologia tem que evoluir junto. Nós precisamos dar esse passo. Os pastores,
os ministros, as pessoas que estão à frente do corpo de Deus, precisam perder o medo, porque na realidade, o que é que está por trás de tudo isso? Satanás metendo medo nas pessoas para você não aprender. É como muitas nações na face desse planeta evitam que o ser humano estude, porque o estudo liberta. É por isso que através da falta de cultura um povo pode ser escravizado. É por isso que o meu povo é escravizado. Ele não vai admitir, ele não quer admitir, mas ele é escravo. Ele está completamente escravizado, preso, amarrado. Aí você diz, não, amarrado está o cão. É você que pensa. Veja, preste atenção, nossa nação não cresce nem a pau a gente consegue crescer. Por quê? Porque nós não investimos, nós nos recusamos a investir em cultura e educação. Nós investimos mal e porcamente, vivemos num ciclo vicioso, a gente não consegue sair do lugar, mas assiste jornal e fica horrorizado com o que acontece no Oriente Médio, com o que acontece na África, com o que acontece aqui, com o que acontece ali, mas não olha para a própria cauda. Um congresso que é só misericórdia, um senado só misericórdia, o resto eu nem vou falar. Um passado completamente absurdo. Nós tivemos a cara de pau de pegar os nossos irmãos africanos. A cara de pau, porque isso é cara de pau, isso é coisa de gente sem vergonha. Nós pegamos o povo africano, trouxemos para o país como escravos, escravizamos o nosso próprio irmão para trabalhar por nós. Somos uma nação conhecida no mundo todo pelo altíssimo nível de corrupção. Então, quem somos nós para falar dos outros? Nós temos que nos voltar para Deus, pedir perdão, pedir ajuda, pedir para Ele nos libertar, pedir para Ele nos dar um espírito ensinável e continuar nossa jornada. Tá bem? Eu desejo, do fundo do meu coração, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma a entender melhor o que aconteceu e a entender melhor o que é que você está fazendo aqui. Você está aprendendo a lidar com o reino de Deus, com seus irmãos, com seus semelhantes, a servir a Deus para quando partir e ajudar Ele lá do outro lado do universo. Tá bom? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tá bem? É o que eu desejo do fundo do meu coração, que Ele tenha misericórdia de você, que Ele vire seu rosto para você. Essa bênção é a bênção que foi ensinada a Arão, para que Arão pudesse ensinar os seus sucessores a forma como todo ser humano deveria ser abençoado. É a bênção abraâmica. É uma benção linda, é uma benção ensinada pelo próprio Deus. Vale a pena, né? O Senhor incline o seu rosto para ti e tenha misericórdia de ti. Eu acho isso lindo demais. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique em paz, Deus te abençoe, eu abençoo poderosamente a sua família, eu desejo que você seja feliz, desejo que você tenha um ano cheio de alegria, de paz e que você procure, sinceramente, que você procure entender melhor as coisas de Deus. Vale a pena. Deus, ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ser um ser extremamente complexo, é um ser altamente amoroso, quer ajudar de qualquer forma. Nós é que não queremos ser ajudados. Muitas vezes nós não queremos ser ajudados. Quando a gente se recusa a ouvir as mensagens dele, porque nós estamos infectados, infelizmente, pelo veneno maldito de Satanás, que é o orgulho. Você pensa o que disparou toda essa destruição na raça humana? Uma palavrinha desse tamanho chamada orgulho. Falta de humildade. O orgulho é a mãe de toda mazela humana.
É através do orgulho que você diz: esse caba não sabe de nada, esse caba é um doido, esse caba é não sei o que, isso lá sabe de nada, que dinossauro é uma ova, que arqueologia é uma ova. Orgulho, orgulho. Isso é uma semente de Satanás que a gente precisa saber manter presa dentro de nós. Tá bem? Fica em paz, vá em paz. Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, na descrição desse vídeo tem o meu e-mail. Então você manda a sua pergunta e assim que eu puder eu respondo. Se eu souber, é claro, há coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não sei. Infelizmente não sei. Ou felizmente não sei, para não causar intriga. Mas queira Deus que eu ainda tenha bastante tempo para aprender mais e receber mais maná para poder distribuir com os meus irmãos. Olhem, o reino espiritual é um reino unido. Jesus disse uma coisa importantíssima. Hoje, nós, evangélicos, somos os fariseus de antigamente. Que é isso, Luciano? Por que está dizendo uma coisa dessa? Verdade. Os fariseus no passado entendiam a palavra e não praticavam. E eram detestáveis diante de Deus. Deus tinha ódio do fariseu. Deus tem ódio de muito crente que anda por aí falando besteira. Por quê? Porque nós somos uma nação de crentes completamente pipocada, espalhada. Milhares de ministérios diferentes, de teologias diferentes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Lembre-se, Jesus te disse, falou na tua cara: um reino dividido não subsiste, não adianta. E os filhos das trevas são muito, muito, muito mais organizados, são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Vamos avançar, nós precisamos avançar. Se tiver alguém aí no meio do oceano que ouça essas palavras e queira aprender, se dedicar a aprender, não venha a mim, vá a quem pode lhe dar todo o entendimento que você precisa, o Senhor Jesus, tá bom? Porque foi Ele que morreu por você, é Ele que tem esse direito de dizer a Deus: Deus, liberte essa pessoa, e Deus liberta. Pai, ouve esse rapaz, e Ele ouve. Pai, dá para ele a bênção que ele precisa, e ele não vai se negar. Mas tudo tem que ser através de Jesus. Sem Jesus, você não vai chegar a canto nenhum. Mas se você for amigo, não é viver como um doido fanático. Se você for amigo, tiver Jesus no coração, Ele vai te ajudar. Tá bem? Fica na bênção, fica na paz, o Senhor te abençoe. Derrame bênçãos sobre ti. Seja uma bênção nesse planeta. Você tem ano, mês, dia e hora para partir. Não interessa quem você seja. Se você é uma descendência de Nikola Tesla, se você é uma descendência do Homem de Ferro, se você é um hiper, super, ultra, mega pregador, não interessa quem você seja. Você já está com o tempo contadinho para sair daqui, para ir embora. Então, faça as coisas com calma, com paciência, e busque Deus acima de tudo, porque nós vamos precisar muito. Ele está mandando alertas, Ele está avisando ao povo: tomem cuidado, abram o olho antes que seja tarde. Tá bem? Beijão, fiquem na bênção, fiquem na paz.